Zeval, bom dia Tiago, bom dia Vera, bom dia. Vila, Denise e os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Descansou bastante? Como é que é? 2 horas de ontem para hoje, 1h50 de ontem para ontem, e aí vai. Vai piorar? Olha, se piorar mais é direto, aí vira 24 horas. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor prefeito eleito, João Dória. A questão, o senhor disse que não vai aumentar a passagem de ônibus no ano que vem, assim como não vai aumentar o IPTU. Nós temos inflação, portanto, uma queda já de receita real, né? No caso de não aumentar a empresa, as passagens de ônibus, o senhor vai aumentar provavelmente, creio, o subsídio. Nós vivemos um momento de crise econômica, com queda geral das receitas. Como é possível fazer essas duas promessas ou ações de governo, como o senhor pretende, num cenário de crise econômica, numa prefeitura pré-falimentar como a de São Paulo? Vila, em relação à passagem de ônibus, realmente não vamos ter nenhum aumento até o final de ano. Final de 2017. Nós vamos utilizar uma boa gestão para poder fazer a suplementação de recursos para a diferença tarifária em relação à inflação. Em relação a IPTU terá o seu valor atualizado. Não haverá aumento real de IPTU, mas a atualização tem que haver, até porque isso é responsabilidade da prefeitura. É uma correção da inflação, prefeito? Correção da inflação, mas sem aumento real nenhum. Nós já pedimos ao nosso grupo de trabalho da área de finanças para analisar o tema do subsídio às passagens de ônibus, analisar onde podemos fazer economia para preservar a tarifa atual até o final de 2017. Agora, desculpa, Vera, que em relação a essa questão ainda... A Vera está conosco também. A Vera Magalhães também. A proposta de orçamento apresentada para o ano que vem já contempla corte de gastos em quase todas as áreas. No caso de transportes para ônibus, daria alguma coisa de subsídio na ordem de 2 bilhões. E mesmo assim houve necessidade de corte de investimentos de 34 bilhões, pelo menos isso é previsto, porque a receita pode cair 6% em termos reais. Eu estou falando da gestão atual, é a projeção. Dá para virar essa situação e conseguir ter mais espaço para investimentos? Porque você tinha falado muito na questão de privatização. Demora, não demora? O programa de desestatização, Denise, não é um programa rápido, mas nós vamos sempre agir de maneira efetiva, ou seja, acelerando, como a gente sempre diz, essa coisa, vamos dizer, modorrenta, lenta da prefeitura, esse ritmo vai mudar. Mesmo assim, você tem que seguir os ritos, tem que obedecer à legislação, não é uma situação de estalar o dedo e tudo se resolve. Mas nós estamos convencidos pelo grupo de trabalho que nós montamos e agora começa, a partir de sexta-feira, começamos o programa de transição com a prefeitura. Eu recebi ontem a peça orçamentária completa, foi encaminhada pelo prefeito, e eu recebi ontem. O nosso grupo já vinha estudando a peça inicial e agora recebemos ela completa. Vamos fazer uma análise cuidadosa, mas em relação às tarifas de ônibus, eu quero reafirmar o que disse ao Vila: as tarifas serão mantidas no valor atual, R$ 3,80 até o final de 2017. E é possível esperar, claro que o senhor não responde pelo governo do estado, mas que o metrô também não aumente? Normalmente há um acordo assim, não é? Há um entendimento entre estado e município. Aliás, isso não é de agora, isso já vem historicamente. Nós já conversamos, uma primeira conversa com o governador Geraldo Alckmin, também nesse sentido de podermos preservar a tarifa de trilhos, ou seja, metrô e trens até o final do ano. Prefeito eleito, Mas eu não estou aqui decidindo pelo governo, claro. Apenas dizendo que nós conversamos, mas não há nenhuma decisão. Não posso antecipar decisões que cabem ao governo de São Paulo. Na questão do ônibus, tem também um outro nó a ser resolvido, que é o da licitação, que já está vencida, vem sendo prorrogada aí, e nenhum prefeito recentemente conseguiu pôr a mão nesse vespeiro. Como que o senhor vai se portar nesse assunto e quando que a gente pode contar com essa licitação na rua aí? Vera, nós vamos analisar isso com calma. O prefeito até teve uma boa atitude de não deliberar sobre isso agora no final do seu mandato. Ele já tinha anunciado isso, independentemente de qual fosse o resultado da eleição, ele teve bom senso, agiu com critério. Ele fez essa informação tem uns 3 meses mais ou menos, que ele já tinha dito que não ia avançar nessa licitação pelo volume, pelo recurso, pela quantidade de recurso envolvido e também pelo período, o número de anos envolvidos nessa licitação. Nós vamos estudar isso com calma, verificar, fazer uma nova leitura para tomar uma decisão com calma e fazer essa deliberação de maneira conscienciosa. Ele fez uma auditoria nesses contratos, mas isso nunca foi
totalmente divulgado esse resultado. O senhor já obteve esses dados? Ele já se propôs a passar esses dados? Ainda não, mas já se propôs sim. Isso vai estar dentro da pauta do grupo de transição. E começa, aliás, a primeira reunião, Joseval e Vera, nesta sexta-feira, às 10 da manhã, na sede da Prefeitura de São Paulo. O senhor já tem algum nome definido na sua equipe? Não, tem o do prefeito e do vice, João Dória e Bruno Covas. Mas seu vice vai ter um cargo, provavelmente. Vai executivo. trabalhar e muito. Eu já preveni o Bruno que comigo não tem vice decorativo, nem ele quer. Não vai trabalhar, vai ter missão, responsabilidade e não será pequena, Vera. Olha, as avaliações que tem sobre o senhor, que aparece na imprensa nacional, é de que, dos opositores, claro, é normal, democracia assim, o senhor seria ou o Donald Trump brasileiro ou o Silvio Berlusconi. Quem que o senhor é, o Berlusconi ou o Trump? Eu gostaria de ser o Michael Bloomberg. Sim. Nova York. O senhor já falou isso. A questão, só uma questão, mais uma, aproveitar, desculpe, Tiago. A questão da... O senhor fez afirmações duras sobre a política nacional, o que não é comum normalmente se fazer. Todo mundo fica meio em cima do muro, busca uma linguagem amena, o que não é tradição da política brasileira. Nos anos 50, 60, por exemplo, a banda de música da UDN era duríssima tal, e eram brilhantes bacharéis e que marcaram a vida política brasileira da época, e não só, de outros partidos políticos chamada também. Bossa Nova da... Também tinha... Agora, a pergunta sobre o Lula. O senhor disse que visitaria o Lula em Curitiba. O que o senhor quer dizer com isso? Só para explicar... Ô Vila, o Lula fez uma observação, como sempre, desairosa e maldosa. E indagado pela imprensa, eu fui bem-humorado. Disse, olha, eu terei prazer em visitar o ex-presidente Lula em Curitiba. E aí foi essa afirmação. Aí insistiram mais, mas eu levarei chocolates para ele também. Agora, João, eu queria saber como é que você vê o movimento que nós tivemos nos últimos dias das eleições, principalmente, de jovens trabalhando na internet contra a sua posição, porque viam no Haddad uma figura aí mais moderna, mais focada no equilíbrio da cidade, em meio ambiente, essa questão da ciclovia. Houve essa movimentação e aí que veio aquela história do Fica Haddad, que dava ideia de virada. Qual recado você teria hoje para esse pessoal? Não, primeiro, Denise, eu quero ser o prefeito de todos os paulistas, de todos que vivem, os brasileiros que vivem em São Paulo. Eu não vou governar para os que me elegeram. À medida em que você é eleito, você tem que fazer uma gestão para todos, os que votaram em você e os que não votaram também. Eu tenho muito apreço pelos jovens, aliás, nós vamos fazer uma gestão muito focada e com vários jovens participando. Eu reafirmo o que disse aqui, aliás, na última entrevista da PAN eu fiz essa afirmativa, que queremos um grupo expressivo de jovens na gestão, até porque nós vamos digitalizar, vamos fazer uma cidade banda larga, 5G, colocar o Wi-Fi gratuito nas praças, nos parques, como vamos continuar expandindo também nos ônibus e no transporte público. Então a nossa resposta será trabalho. A melhor resposta que a gente pode dar a alguma crítica é trabalhar Mas bem. mudança de direcionamento de gestão nessa questão de ciclovia, de meio ambiente, que é o que focava mesmo esse movimento dos mais jovens. Não, eu já reafirmei e volto a falar aqui para vocês, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. As ciclovias serão mantidas, onde elas estão funcionando bem. Onde não estão funcionando bem, ou seja, onde não há ciclista, não faz sentido você gastar dinheiro e principalmente prejudicar o comércio varejista, e aí eu me refiro mais especificamente à Zona Leste e Zona Sul da cidade, onde você não tem ciclista nem para o lazer e nem para a mobilidade urbana. Onde as ciclovias foram bem implantadas e onde elas estão funcionando bem, elas serão mantidas e, aliás, preservadas pelo setor privado. Como também. que vai ser isso, prefeito? Chegou a falar isso, como é que vai ser? Vai ser uma licitação? É uma empresa que vai cuidar disso? Da mesma forma, aí não será um trabalho oneroso, não será uma concessão com ônus, mas a concessão em troca da manutenção das ciclovias. Duas instituições financeiras brasileiras, o Itaú e o Bradesco, para nominar com muita clareza, já fazem o empréstimo gratuito de bicicletas através de aplicativos na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, talvez em outras cidades também. E tem ali uma pequena comunicação visual que funciona muito bem, atende às expectativas dessas duas instituições. Nós vamos usar a mesma metodologia para a manutenção das ciclovias, porque elas não estão sendo bem mantidas, Denise. Há muitas queixas, eu recebo por WhatsApp uma quantidade expressiva diariamente de indicações, inclusive de endereços onde as ciclovias apresentam buracos, ondulações, sinalização que foi vandalizada, já não funciona, e a prefeitura não consegue atender essa recuperação para a preservação das ciclovias. Então, vamos colocar o setor privado para fazer isso com uma identificação discreta, mas suficiente para que a ação destas empresas seja compensatória e elas possam fazer a manutenção
de todas as ciclovias que vão funcionar. E aquelas que, repito, que em cima de calçadas, Joseval, não vamos ter mais ciclovias, não ciclovias entre calçadas, como Faria Lima, Paulista e outros, mas ciclovias que ocupam calçadas, essas vão acabar. Lugar para calçada é pedestre, não é bicicleta. A propósito de privatização ou concessão a particulares de parte do poder público, uma das manchetinhas do Estadão hoje é a Anhembi e Interlagos. Uma privatização que daria 7 bilhões para seu governo. O que é que isso representa no orçamento que o senhor já recebeu? O orçamento para esse ano é praticamente igual ao do ano passado, 54 bilhões de reais. Deveria ser mais, mas exatamente pelo contingenciamento, pela queda na arrecadação, ele será equivalente ao ano passado. Portanto, a expectativa nas duas negociações de privatização do Parque Anhembi e Interlagos pode representar, não digo, aliás, o Estadão reproduz de maneira clara, é mais de 10%. Pode representar até 7 bilhões de reais, considerando as modelagens que vamos fazer. Esses recursos serão destinados prioritariamente para saúde e educação. E se vocês me permitirem, 2 palavras rápidas sobre privatização para poder esclarecer melhor. Interlagos, vamos privatizar o autódromo, o cartódromo de Interlagos e toda a área de Interlagos. O parque que lá existe, já é um parque, poucas pessoas sabem, exceto aquelas que moram na Zona Sul e vivem, vamos dizer, lindeiramente na fronteira com Interlagos. Aquele parque que lá existe, ele será mantido aberto e gratuito, o acesso gratuito à população. Mas será a responsabilidade do novo gestor de Interlagos, a sua administração, para que tenha banheiros em ordem, para que tenha limpeza, manutenção, quadras poliesportivas e segurança, coisa que hoje os parques da cidade falham muito, seja em manutenção, seja em segurança, seja em iluminação e funcionamento das quadras poliesportivas. No restante, estou vendo aqui até a foto aqui pela Jovem Pan Online, do Autódromo de Interlagos, teremos também ali uma área que já vem sendo utilizada circunstancialmente para shows. E na nossa modelagem, ali será o grande palco para espetáculos ao ar livre na cidade de São Paulo. Tanto shows musicais como manifestações de toda a ordem, inclusive as manifestações religiosas, os shows e apresentações religiosas. Ali é o local para isso. Não vamos ter mais nem na Praça Campos de Bagatelle, muito menos no Jockey Clube de São Paulo. É nesta área de Interlagos que nós teremos a realização destes eventos. E, finalmente, falando do Parque Anhembi, teremos uma modelagem em três modelos. O sambódromo para entretenimento. Então, ele será exclusivamente focado para a área de entretenimento, onde o desfile das escolas de samba, Joseval, sempre no carnaval, será preservada a gratuidade para as escolas. Liga das Escolas de Samba e a União das Escolas de Samba. No restante do ano e da sua utilização, estamos vendo aí a foto, ele vai ser explorado pelo setor privado na modelagem 1. Modelagem 2 é o Palácio das Convenções do Anhembi, quem está aí acompanhando pela Jovem Pan Online, é onde acontecem os congressos, as convenções. Dizer que o nosso diretor é Newton Travesso. Por isso que tá bom. O senhor falou, já vai pro ar. Competentíssimo. A imagem já vai pro ar. É padrão Newton Travesso de qualidade técnica e de representação aqui na imagem. E o pavilhão de exposições, que nós estamos vendo também aqui pela internet, será a terceira modelagem, que é exatamente a área para feiras e exposições. Então serão 3 modelos. As empresas poderão disputar 1, 2 ou 3, ou 1 e o 3, ou simultaneamente, e a representação destas 2 privatizações, na nossa análise, análise da nossa equipe, pode representar até 7 bilhões. Não estou dizendo que será necessariamente 7 bilhões, isso depende muito de quantas empresas vão participar, como é que vai estar a economia do país no ano que vem. Há vários fatores ainda que podem influenciar no volume de recursos a serem arrecadados. Prefeito eleito João Dória, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, agora uma pergunta que chega das suas, que foi gravada pela equipe do site da Jovem Pan, já que também estamos ao vivo aqui com imagens no site da Jovem Pan e no YouTube. A pergunta dos nossos ouvintes. Meu nome é Alice, eu tenho 26 anos, sou professora, votei no Haddad porque acho que ele fez uma gestão muito boa para São Paulo. A pergunta para o Dória é: o que ele está pensando em fazer para a educação, além da verticalização das creches? Temos o resultado do Enem, né, João? Não foi bem, né? São Paulo não foi bem, a capital de São Paulo não foi bem no Enem. Ficou abaixo do que se esperaria, ainda mais uma cidade administrada por um educador. Mas eu não quero aqui ficar fazendo críticas à atual gestão. A campanha já acabou, vamos olhar para frente.
Alice, um ponto importante, além das creches que você mencionou no finalzinho da sua pergunta, é a ampliação dos CELS. O programa dos CELS, que aliás foi iniciado pela Marta Suplicy, uma iniciativa boa, e as boas iniciativas, Vera Magalhães, elas têm que ser preservadas, aprimoradas e ampliadas. Para termos educação integral, os CELS funcionam bem, porque eles têm espaço físico, condições adequadas para o processo educativo, para a educação física, para as atividades de lazer e as atividades culturais também. É importante que os investimentos sejam centrados na ampliação dos CELS. É importante também, inclusive, a parte de alimentação, porque as crianças têm 5 refeições dia no programa de educação integral. E, além disso, nós temos que valorizar os professores e os gestores da rede pública municipal, Denise. É muito importante que eles sejam valorizados. A valorização se faz, primeiro, na reciclagem, na oportunidade de atualização. Os professores, como médicos, eles precisam de atualização permanente. Os professores e gestores se ressentem, os muitos que falaram conosco, da falta de esforço e de investimento da prefeitura para a atualização dos professores em cursos e programas que os deixem sintonizados, João, com essa realidade constante, principalmente em tecnologia. A principal polêmica aí, desde a sua eleição, no que se refere às promessas da campanha, tem sido em relação à velocidade das marginais. ONGs já fizeram aí manifestos endereçados a você para que você reveja essa proposta de aumentar a velocidade. Saíram novas estatísticas que supostamente mostram redução no número de mortes por conta da redução da velocidade geral na cidade, e você tem mantido. Tem alguma possibilidade de você rever essa proposta? E o que você acha dessa pressão que está havendo por parte de ONGs e do próprio Haddad, enfim? Primeiro, legítimo, as pessoas têm todo o direito, ONGs, ou mesmo as pessoas individualmente, de terem as suas posições e as suas discordâncias. Eu não tenho compromisso com o erro. Portanto, não há nenhum tipo de problema em se revisar posições e recondicioná-las sempre que possível. Neste momento, a nossa decisão está mantida de rever as velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros para 90, 70 e 60, que aliás está previsto pelo Código Nacional de Trânsito. As marginais terão a sua sinalização feita, a sinalização eletrônica vai ser ampliada e vamos também começar campanhas educativas, utilizando aliás este meio aqui, o rádio é um excelente meio instrutivo para educar as pessoas na obediência às regras de trânsito. Agora, coisa que a prefeitura não fez ao longo desses 4 anos. Não quero aqui fazer críticas, mas é importante que haja investimento em campanhas educativas. A mudança vai ser só na marginal? Haverá uma revisão? Porque uma coisa que incomoda muito quem dirige na cidade é a mudança de velocidade na mesma rua de uma hora para outra, dá a impressão que é pegadinha, então você tem que ficar olhando, não há uma referência, você não sabe quando que é 40, quando é 50, quando é 60, haverá um planejamento em relação a isso? Esse é um ponto. Eu não acredito que a prefeitura tenha feito especificamente com o objetivo de fazer pegadinha. Mas há certas ruas onde a sinalização é tão inadequada ou inexistente que você acaba acreditando que é uma pegadinha mesmo e recebe a multa. Então nós vamos revisar esses aspectos, mas respondendo à primeira parte da sua pergunta, Denise, as velocidades nas ruas, alamedas e avenidas na parte interna da cidade serão mantidas como estão. Óbvio que alguma revisão poderá haver sempre dentro de uma análise orgânica da vida da cidade e corrigir situações como essa. Recebi recentemente até uma queixa de uma moradora da Lapa, onde ali existem, conforme ela declarou, situações desse tipo, onde você tem uma mudança de velocidade sem a indicação clara e o volume de multas é muito grande. Prefeito, deixa só que eu pegar essa questão da multa e usar uma questão que você, Joseval, tinha lembrado outro dia, que acho que é super importante. O carro, o automóvel é fundamental aqui na cidade de São Paulo para as pessoas que dependem do carro. Alguns são profissionais do volante, são taxistas, transportadores de carga e tal. O número de multas é fabuloso. Tem muita gente que eu converso que diz assim, olha, eu estou perdendo a carta, estou recorrendo, estou fazendo um curso, outros estão recorrendo às multas, mas sabe que ninguém, e o Joseval outro dia destacou, que você recorre e é como se ninguém lesse. São milhões de recursos que ninguém sabe o que está acontecendo. A pergunta é, daquilo que é feito agora, o momento que o senhor vai assumir a 1º de janeiro, é possível retroagir as multas do último semestre, eu não sei e tal. Como é que vai ficar das pessoas? Que tem pessoas que vivem, são taxistas que não podem exercer sua profissão. O atual prefeito, o Jaiminho,
caminho, caçou o direito ao trabalho de milhares de motoristas. O número é fabuloso. Eu estava outro dia com um que disse assim, olha, eu perdi a carteira. Ele falou, eu estou aqui de forma clandestina, trabalhando como taxista, clandestino no sentido de ele não estar legalizado em relação à carta, que eu dependo de sustentar minha família e tive multas absolutamente injustas. Aí contou onde eles teve as multas, que recorreu e ninguém ficou. Então, porque as pessoas votaram, muitas vezes votam no candidato, não tem essas questões muito abstratas, que está pensando na sucessão em 2018. O cara está pensando na vida dele, na sobrevivência dele. Como é que fica essa questão das multas de recorrer? Vila, os casos são inúmeros. Eu até acrescentaria, você sabe que motoristas de ônibus, sim, quando recebem a multa, quando são penalizados, pagam a multa. Não é concessionária, não é empresa. Eu estive visitando várias garagens de ônibus e a queixa deles, a maior queixa, aliás, dos motoristas é isso, não é em relação à empresa. Eles sabem que a responsabilidade é deles, mas a falta de critério, inclusive, que quando o ônibus faz a curva, às vezes está no tempo da virada do sinal e ele toma a multa, porque é flagrado com o radar e ele leva a multa. E muitos não conseguem pagar, evidentemente, a multa. E o recurso não funciona, conforme você mesmo reproduziu, pelos taxistas, pelas pessoas que dirigem veículos e os que dirigem ônibus também e outros meios de transporte onde a pessoa depende daquilo para sobreviver. Eu queria registrar a você e os nossos ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan que essa indústria, essa volúpia pela multa vai acabar. Vamos ter a fiscalização, sim, é preciso obedecer o Código Nacional de Trânsito, obedecer a legislação, mas sem essa volúpia, essa determinação de multar, multar e multar. Primeira medida que nós vamos adotar é Guarda Civil Metropolitana não vai cuidar mais de multa. Guarda Civil Metropolitana vai cuidar de vigiar a cidade, o patrimônio público municipal, proteger as escolas na ronda escolar, proteger as unidades públicas de saúde do município e proteger os monumentos e os próprios públicos e as pessoas de forma geral. Então, não vai ter mais, a partir de janeiro, o agente da Guarda Civil Metropolitana com pistolinha em cima de viadutos, atrás de muros ou de árvores para penalizar a população. O Felipe Pereira pergunta sobre o viaduto 9 de julho, que é fechado para os carros, só passam os ônibus. Isso deve rever? Vai mudar. Isso aí foi um erro da prefeitura. Eu passo lá toda hora. É uma vergonha, vai mudar. E o corredor da 23 de maio, Rubem Berta, a velocidade vai ser mantida? Vão ser mantidos, sim, Vera. Nós vamos analisar sempre caso a caso, se houver necessidade de alguma reanálise. Mas a Paulista priori, 50? Vamos manter. Em todos os outros locais, as velocidades serão mantidas. Bom, para fechar esse assunto, que nós temos um intervalo agora, sem pretender dar nenhuma orientação ao nosso querido prefeito fantasticamente eleito, mas apenas uma observação de jornalista, João Dória. Esses índices de mortalidade, de acidentes para marginal, eles não valem genericamente. Como é que morreu tanta gente na marginal? O cara foi atravessar a marginal? Eu não vejo nenhum pedestre atravessando a marginal. Até porque então, ela é lindeira ao rio. Não é verdade? A fronteira dela é o rio, não vai atravessar para onde? Para onde? Então tem que ser analisado esses índices em relação a cada via, não é verdade? Razão. Você vai fazer isso, evidentemente. Virou uma síndrome essa história. Não é verdade? Das marginais. Você tem toda a razão, José. Os nossos técnicos, pessoas que colaboraram na nossa campanha nessa área, todos gratuitamente, inclusive ex-técnicos, engenheiros do CT, observaram isso. Não há essa relação sintomática de que a mudança de velocidade vai provocar mais acidentes, mais ferimentos, mais mortes. Virou uma síndrome isso. É preciso tratar isso com bom senso, com equilíbrio. Conforme você mesmo está colocando. As marginais são vias expressas, você não atravessa a marginal, porque você tem o rio, portanto o risco é diminuto. O que nós precisamos evitar, evidentemente, é que vendedores ambulantes frequentem as marginais e ocupem as vias das marginais. Esse é o erro, inclusive. Muito bem, dá uma de Flávio Cavalcante aqui. Nossos comerciais, por favor.